Senhoras e senhores, boa tarde. Tenho a honra de anunciar a entrada de Sua Excelência, Governador do Banco de Moçambique, Dr. Rogério Lucas Zandamel. Gostaria de agradecer a presença dos distintos órgãos de comunicação social. Este encontro conta igualmente com a presença dos membros do Conselho de Administração, diretores e demais quadros superiores do Banco de Moçambique. Informo, Excelência, que esta conferência está a ser transmitida em direto através da página oficial do Banco de Moçambique no Facebook. A conferência terá dois momentos principais. No primeiro, teremos a apresentação por Sua Excelência Governador das decisões tomadas na reunião do Comitê de Política Monetária realizada hoje. Seguido pela sessão de perguntas e respostas, exclusivamente dedicada ao tema abordado nesta conferência de imprensa. Chegado a este ponto, Excelência, convido a tomar da palavra. Boa tarde a todos. A taxa de juros de política monetária reduzida para 9,75%. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, CPMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, taxa mínimo, de 10,25% para 9,75%. Esta medida decorre essencialmente da manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo, refletindo em parte a estabilidade da taxa de câmbio e a tendência favorável dos preços internacionais de mercadorias, não obstante a prevalência a nível doméstico de elevados riscos e incertezas associados às projeções. As perspectivas da inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em agosto de 2025, a inflação anual fixou-se em 4,8%, após 4% em julho. A inflação subjacente, que exclui frutas e vegetais e bens com preços administrados, aumentou ligeiramente. A manutenção das perspectivas da inflação em um dígito médio prazo reflete essencialmente a postura da política monetária, a estabilidade do metical e a tendência de redução dos preços internacionais de mercadorias, como tem vindo a acompanhar. Para o médio prazo, excluindo o gás natural liquefeito, conhecido também por GNL, perspectiva-se um crescimento econômico moderado. No segundo trimestre de 2025, excluindo o GNL, que é o gás natural liquefeito, o produto interno bruto contraiu 1,7% após reduzir 4,9% no trimestre anterior. Quando incluído o GNL, que é o produto que é o gás natural liquefeito, o PIB, que é o nosso produto interno bruto, contraiu 0,9% após reduzir 3,9% no trimestre anterior. No médio prazo, antevê-se uma recuperação gradual da atividade econômica, favorecida em parte pelas perspectivas de implementação de projetos em áreas estratégicas. A pressão sobre o endividamento público interno continua a agravar-se, com impacto no funcionamento normal do mercado de títulos do Estado. A dívida interna, incluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 454,4
1.000 milhões de meticais, o que representa um aumento de 38,8 mil milhões de meticais em relação a dezembro de 2024. Os riscos e incertezas associadas às projeções da inflação mantêm-se elevados. Destaca-se como prováveis fatores do aumento da inflação no médio prazo, primeiro, o aumento do agravamento da situação fiscal num contexto de crescentes desafios para a mobilização de recursos financeiros para o orçamento do Estado. Segundo, o impacto dos choques climáticos. E terceiro, o impacto da lentidão na reposição da capacidade produtiva e da oferta de bens e serviços. O CPMO continuará com o processo de normalização da taxa mínima no médio prazo, porém, em magnitudes modestas, direi cada vez mais modestas. O ritmo e a magnitude continuarão a depender das perspectivas da inflação, bem como da avaliação de riscos e incertezas subjacentes às projeções do médio prazo. A próxima reunião ordinária do CPMO está marcada para o dia 20 de novembro de 2025. Muito obrigado. Eu sou Mustafa Leonardo, jornalista da STV. Mais uma redução. Queria saber do governador qual é o impacto deste ciclo de reduções. Se não estiver equivocado, começou em 2023. Como é que se pode hoje medir o impacto disto na liquidez do sistema financeiro, no estímulo ao consumo do crédito internamente e na maior disponibilidade de crédito para o investimento do setor privado? Obrigado. Tá certo. Boa tarde, Sr. Governador. Eu sou o Nili Shirinza da MBC TV. Da? MBC TV. Sim. Eu gostava de saber de si qual é o nível atual de exposição dos bancos em relação à dívida pública. E se me permitir também, queria acrescentar aqui uma questão que tem a ver ainda com a questão da escassez de divisas. Já vão 2 anos que a crise prevalece e numa economia normal, né, o setor privado já se deveria ter feito ouvir de outras formas, não só esperneando, reclamando aí aos cantos, porque a situação é tão grave e se percebermos que isso afeta setores essenciais, como por exemplo de importação de medicamentos, já podemos avaliar a dimensão da crise. Gostava de saber qual é o peso real desse setor que clama por divisas durante 2 anos e que mesmo assim não tem sido a resposta, não tem tido a resposta imediata, não tem sido acudida no seu clamor, nas suas preocupações. A minha questão tem a ver com a primeira, não é? Com o tamanho da dívida pública interna, que tende a crescer, e de certa forma isto acaba sendo preocupante, porque o governo, ou o Estado, acaba absorvendo boa parte de dinheiro que devia, se calhar, destinar-se às pequenas e médias empresas. O que acontece é que temos mais o Estado a tirar o dinheiro que devia financiar o funcionamento normal das empresas que empregam vários moçambicanos. Até que ponto gostaria de saber do governador esta tendência crescente da dívida interna pode comprometer aquilo que são os anseios de crescimento do nosso setor privado nacional, se a dívida continuar a crescer nos próximos tempos? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o impacto desta revisão. O Banco de Moçambique tem melhor se posicionado, mesmo se tivermos que comparar com vários países da região austral da África, do ponto de vista do controle da inflação, a questão da política monetária. Está muito bem controlado. Isso é satisfatório para a nossa economia. Mas o que nós temos assistido é que cada vez que o Banco de Moçambique se pronuncia, reduz a taxa mínima, isso não se reflete
diretamente no bolso do cidadão, porque aquele que tem, por exemplo, crédito ao consumo, que vai buscar nos bancos comerciais, continua pagando o dinheiro da mesma forma que vinha pagando anteriormente. Quer dizer que as taxas de juros continuam a sufocar não só o pescoço, mas também o bolso do cidadão. Gostava de ouvir alguma explicação do Banco de Moçambique. O que é que estará a imperar, na vossa ótica como regulador, para que as taxas de juros do mercado financeiro nacional continuem altas em detrimento daquilo que tem sido o posicionamento do Banco Central? Obrigado. Se recordam bem, este processo iniciou em janeiro de 2024, quando pela primeira vez anunciamos que íamos iniciar este novo ciclo de normalização da taxa mínima como elemento sinalizador para o sistema financeiro, para a economia, sobre a direção da política monetária para os próximos 24. Recorda, tínhamos indicado um período de entre 24 a 36 meses. Na época não estávamos seguros, alguns até duvidavam se esse anúncio de que poderíamos conseguir a normalização das taxas por um período de 24 a 13 meses era uma coisa realística, dada o histórico do país e também o histórico próprio da política monetária, que tem sido relativamente de manter taxas a níveis elevados para poder controlar a inflação. E na época dissemos que as condições estavam criadas para que cautelosamente pudesse iniciar essa viagem, abriam riscos, claro, mas íamos acautelar os riscos. É onde nós estamos hoje. Os impactos são certamente positivos para a economia. As taxas de juros caíram substancialmente, nem as taxas de juros sinalizadoras, hoje há mais de 700 pontos base. Se não me engano, quando começamos essa trajetória, estávamos a 17,25 ou 75. 25. Hoje estamos abaixo de 10. Isso transforma, isso é uma redução brutal das taxas de juros. De um certo momento, o que é que aconteceu com isso? É benéfico. As empresas ficaram a beneficiar, as famílias ficaram a beneficiar, o setor Estado, que também recolhe poupanças no sistema, também que está endividado, ficaram a beneficiar. Então foi um ganho enorme no sistema. Agora, o que estão a dizer é que essa redução não foi nas mesmas proporções. Agora, como é que nós notamos isso? Comparamos com o que nós chamamos o prime rate, que é a taxa de juros de referência. Nós temos a taxa de juros de referência do Banco Central. Depois há uma taxa de juros de referência dos bancos comerciais com a sua clientela, que é a taxa que a praticam na prática para os seus melhores clientes. Essa taxa também reduziu substancialmente, seguro, mais de 600 pontos base hoje. Então, houve redução. Na média, os clientes tiveram uma redução, sejam elas empresas, sejam elas famílias, sejam elas Estado, todas aquelas entidades que buscam financiamento e crédito na banca. Saíram a ganhar. Não é pouca coisa. Agora, a questão aqui que se põe é o seguinte: cada cliente, cada mutuário, ele tem um perfil de risco diferente. O setor da atuação da indústria é diferente, os riscos, o perfil de risco do setor, a situação macroeconômica é diferente. O que é que faz? Os bancos, na conversa, na discussão, no contrato com os mutuários, tomam em conta a situação do cliente e continuam a reavaliar. Vou dar um exemplo. Tivemos as manifestações pós-eleitoral. Empresas caíram, algumas faliram. Algumas fecharam, sabem disso. Alguns perderam emprego. Isso, o que é que o banco faz? O banqueiro faz uma reavaliação. Será que aquela empresa que tinha crédito hoje tem um perfil de risco maior? Será que aquela pessoa que tinha tem um perfil? Então era justa, independentemente, mesmo que haja um benefício sobre este cliente,
o benefício será bem menor. Mas é isso, há uma separação entre a taxa de referência do Banco Central, a taxa de referência da banca com a clientela geral e depois a taxa final que o banco aplica a cada cliente, que tem a ver com o seu perfil de risco, o setor de atividade. Então é isso que está acontecendo. E este processo é contínuo. Os benefícios mais visíveis são sobre aqueles contratos já feitos e fechados. A maior avaliação é sobre os novos. Quando um novo cliente vai à banca depois de toda essa ginástica, ele não vai ter necessariamente a mesma taxa dos outros que já estão no sistema. Então tem isso. Em alguns casos, não vou esconder, alguns clientes vão ver a sua taxa até aumentar. Se o perfil de risco de tal cliente, de tal empresa, é tal que a banca tem a opção ou larga o cliente, tira-lhe simplesmente da sua carteira, ou diz, a partir de agora, dado o seu perfil de risco, a taxa que é apropriada para si é esta. Então, é o que está acontecendo neste momento. Mas, no geral, sim, podemos com tranquilidade, olhando para a taxa, o prime rate, dizer que sim, as taxas caíram. Também vimos uma outra coisa, o crédito à economia, tirando mesmo o setor Estado, aumentou, tirando o mês de maio de 2024, na média, ele aumentou, continua a aumentar, não a ritmos gigantes, mas é um aumento, o que quer dizer que os bancos continuam a dar crédito. A demanda de crédito está ali e continua, apesar de um ambiente desafiante do ponto de vista macroeconômico, na média, continuamos a ver que os bancos não pararam de conceder crédito à economia. E também o Estado também tem beneficiado por isso. Continuam também a permitir que o Estado possa fazer as suas operações. Isso é resposta à pergunta número 1. Ok. Nível de exposição. Não saberia exatamente quanto é que está agora, mas provavelmente direi pouco mais de um terço. Quanto é que está? 30, um pouco de um terço, digamos. Sabes, os bancos têm exposição ao Estado em várias formas, diretamente ao governo central, diretamente às empresas que compõem o setor do Estado, a HCB, a Eletricidade de Moçambique e todas as outras que nós conhecemos, tá bem? São empresas, mas também, no fundo, são Estado, de uma maneira geral, mais abrangente. Agora, dependendo de como você define, é isso. Mas se limitarmos ao Estado, governo central mais estrito, estamos a falar de menos de um terço, sem incluir as entidades como a HCB, a EDM e outras empresas do Estado. Mas é isso que está. E a pergunta aos bancos, eles queriam saber mais ou menos qual é a exposição. É isso. E relacionado a isso, é o tema eterno tanto da escassez de dívida, acho que já falamos muito, em caso tem sido o tema residente, chamo tema residente das conferências de imprensa. Eu diria que não há assim muito nada de novo relativamente àquilo que tenho estado a dizer. A situação de liquidez em termos de divisas, ela tem muito a ver com o fundo cambial. E que nós dissemos sim, o fundo cambial tem tido o seu impacto, em parte porque reflete as receitas das exportações, mas que no geral, com algumas exceções, estava a funcionar razoavelmente bem. Setores críticos, com isso quer dizer, setores críticos da economia estavam a ter, em alguns casos com atrasos, não com a mesma frequência, com atraso, mas iam tendo o crédito. E eu sei de onde é que vem essa pergunta, porque está a comparar com o mercado paralelo. Diz, não, o mercado paralelo, não é isso que provavelmente onde quer chegar. O mercado paralelo tem aumentado. Sim, mas quem acompanha o mercado paralelo, esse mercado paralelo é extremamente volátil. Ele tem as suas próprias regras. As entidades que oferecem, procuram divisas nesse mercado têm características especiais, essas entidades, e ela tem o seu próprio comportamento e evolução.
que não está necessariamente ligado ao mercado oficial de divisa. Agora, o que eu posso garantir com a certeza absoluta que hoje ainda continuamos a verificar uma situação que de longe, a maior parte das transações de bens e serviços e outros, em termos de divisas, são transacionadas no mercado oficial de divisas. O mercado é muito ruído, mas não é um mercado relevante ainda hoje. Não quer dizer que ele não joga o seu papel para essas entidades. E para entender bem, não verificamos uma repassagem de preços desse mercado com a sua volatilidade na evolução e no comportamento dos preços daqueles produtos que compõem digamos, o nosso índice de preços ao consumidor. Então, esse é que é o centro. Será que esse mercado paralelo que está indo uma direção está a contaminar, está sendo repassado ao mercado oficial? E a nossa resposta é que não, porque a maior das transações ainda estão ali. As importações de bens que ainda acontecem neste país acontecem no mercado oficial. Agora, é também importante dizer, este mercado aqui que vocês falam aí, ele é um mercado que já existe, ele sempre existiu. Em Moçambique, não há país nenhum que não tem mercado paralelo. Fiquem a saber. Nenhum mesmo. A questão importante não é se há ou não há, ou se ele evolui ou não evolui. Ele contamina o mercado. Ele é relevante. Esses preços dos bens e serviços são contaminados ou não? Como é que a inflação responde a esse mercado? Essa é que é a verdadeira questão que tem que se pôr. E neste momento não conseguimos observar uma correlação entre o comportamento do mercado paralelo e o mercado final, que é o mercado de bens e serviços, aquela que compõe um índice de preços ao consumidor, que ele continua, como sempre, relativamente controlada. Então, esse é o sinal. Não quer dizer que não acontece. E quando isso acontecer, nós vamos ver. E aí vamos ter que dar uma resposta a isso. Agora, há uma outra pergunta aí. Tenho dívida externa, continua a crescer. Acho que já respondemos, ela continua a crescer. Pode comprometer o crescimento econômico, claro. O ideal, nós já dissemos que a dívida ela continua a crescer, mas não pode crescer de uma maneira infinita. E dissemos mesmo no comunicado, tem muito a ver com vários fatores, entre os quais problemas na arrecadação de receitas do Estado e outros fatores. Agora, ela não pode crescer. Eu sei e tenho a certeza que o governo está a fazer tudo o que é possível para conter esta dívida a níveis razoáveis para que não crie problemas à economia. Porque se ela continuar a crescer ao ponto de atingir níveis preocupantes de insustentabilidade, poderá causar problemas à economia. Então, e certamente esse trabalho, imagino que deve estar em curso para ver como equacionar isso. Então, sim, ela tem um impacto sobre o crescimento econômico, não pode crescer infinitamente, a um momento tem que ser acautelado com medidas apropriadas, já ouviram falar muito disso, medidas de receitas, medidas de despesas, medidas de falas e todo tipo de ajustes que são necessários para tomar conta, para poder reduzir, conter ou mitigar o crescimento desta dívida. Mas ela não pode crescer, pai. Vocês conhecem muitos países que já tiveram problemas da dívida que cresceu ao ponto que atingiu níveis incontroláveis. Tendo em conta essas questões todas que são impostas por entidades internacionais, com a vista o país a esforçar-se um bocadinho mais no controle dessas operações suspeitas
muitas delas destinadas ao financiamento do terrorismo. Que contramedidas então o Banco de Moçambique tem, reconhecendo a sua incapacidade em termos de capital humano e também reconhecendo que, por exemplo, na atividade de operações de moeda eletrónica há problemas sérios, primeiro de literacia e segundo também de capacidade de controle das suas próprias operações e se calhar também de reporte. Queria saber isso, seu governador. Talvez é uma boa pergunta também. Olha, se qualificar bem essa incapacidade. Você sabe, este é um tema complexo pela sua natureza. Um tema corrente, atual, de tal forma que ele cada vez, essas formas de branqueamento de capital ficam cada vez mais sofisticadas, mais complexas. Nós temos atuado com muito vigor, sobretudo com as instituições de crédito. Quando identificamos as operações suspeitas, atuamos. Trabalhamos com a banca, trabalhamos com as instituições de crédito, ou trabalhamos com as sociedades financeiras, também trabalhamos com as instituições de moeda eletrônica, mas não é um tema que, neste momento, não seria ingênuo dizer que temos recursos em quantidade para lidar com o volume e complexidade deste setor. Mas estamos a nos capacitar, estamos a preparar, estamos a reforçar a nossa área para que estejamos cada vez mais preparados para lidar. Mas não estamos parados. Não estamos parados de modo nenhum. Mas é complexo. É um reconhecimento da complexidade, do volume das transações que estão por aí. E um setor muito importante. Esta não é uma área que o Banco de Moçambique pode. O problema é que muitas vezes, quando se trata dessa coisa, Banco de Moçambique, não é uma área para o Banco de Moçambique sozinho. As outras instituições jogam um papel fundamental aqui nisto aqui. Desde as procuradorias, desde a Cernic, e muitas delas, disso, acontecem em áreas que diretamente o Banco de Moçambique nem pode atuar, porque está fora da sua área de competência. Pertence à Procuradoria, pertence à Cernic, pertence a outras entidades. Então, é a colaboração que nos ajuda aqui com outras entidades. Questões de sancionamento, por exemplo, dessas atividades sociais. Há limites. O banco toma as suas decisões, sancionamos quando identificamos as operações suspeitas, investigamos, e uma vez que chegamos à conclusão que sim, há responsabilização, vamos fazer a responsabilidade. Mas também, mesmo com as mesmas operações, há outras entidades que têm que responder. Se é criminoso ou não criminoso, não é o banco que decide isso. As sanções vão além disso. Apesar de identificadas pelo banco, vão. E há outras instituições, como sabe, tem o próprio GFIM, que faz também o seu trabalho. E é assim que nós trabalhamos. Mas é um trabalho de parceria, um trabalho de colaboração. E é isso que vai fazer do nosso sistema cada vez mais eficaz. Agora, a boa notícia para nós e para o país é que estamos muito perto de sair da lista cinzenta. O que é que isso é? Que é um reconhecimento do esforço que o país, que todas as entidades do país têm tomado para lidar com esta matéria. Indicando que ninguém está passivo. Mas fizemos a nossa autoavaliação, dizendo ainda muito precisamos de fazer, mas não quer dizer que estamos parados, não quer dizer que o que fazemos não é suficiente, mas é muita coisa que fazer. Nós precisamos de pôr mais recursos, mas não é fácil. Não podemos pôr todo o banco a trabalhar em branqueamento de capital. Só para dar um exemplo. É isso. Obrigado, sim. Sim, é um estudo de uma organização internacional, MOD, fez soar o alarme não só a respeito do nível de endividamento público interno, mas também reportou um delay no payment, no repayment, a falta de pagamento dos desejos de tesouro estão há muito atrasados. Eu queria que o governador confirmasse essa informação a ser verdade e depois saber a que nível de atrasos é que estamos, a tempo, mas também de valores que estão em jogo.
Nesta referência, o governador falou também de que não é um problema a dívida pública interna. O nível a que chega é que pode ser um problema. Eu quero colocar-lhe a questão sobre qual é o teto de saturação para o nosso caso. Estamos agora a mais de 400 mil milhões de meticais. Tá bem. A questão de falta de pagamento ou não pagamento, sabe, essa dívida tem dono. Então é o dono e são os bancos que sabem se está sendo paga em tempo ou não, e tem que trazê-la para a instituição apropriada. Não compete a nós termos que dizer esses atrasos, ao máximo podemos contabilizar, mas o dono é que sabe o que deve, o que paga, o que não paga. E, sobretudo, também os bancos. Então, é lá que tem que se pôr essa pergunta, tá bem? É para ter uma resposta mais precisa de como é que está esta situação da dívida pública. Mas eu posso responder a segunda parte desta pergunta, que é o teto. O teto é muito simples. Se é muito, se é pouco, depende dos tomadores desses instrumentos. A gente pode dizer que é amanhã que, enquanto houver financiamento, muito bem. No dia que os credores dessa dívida param de financiar esses instrumentos, a mensagem que estão a dar a quem está a buscar esse financiamento é: chega. Vale o mesmo para o privado. Quando você vai à banca, pede um crédito e o banqueiro vai lhe dizer: olha, você não está mais em condições de... Ele o que é que avalia? Avalia os seus rendimentos, avalia a sua trajetória, o seu histórico de pagamentos e decide: eu já não quero mais financiar. Mas também há outros fatores, ele avalia também a sua própria posição como instituição. Então é isso, não há um número mágico que diz se a dívida chega a 50% do PIB, ou a 70% do PIB, ou a 100% do PIB, ou 150% do PIB, o mundo acaba. Esse problema você pode ter até os 60% do PIB. E há países que chegam aos 100%, mas enquanto tiver financiamento, vontade dos financiadores de financiar, porque confiam no que vem para o futuro desse país, não é assunto. Então não há um número em nenhuma parte. Tudo tem a ver. Quem financia determina quando é que as coisas param. Esse mito. Depende, é específico a cada país, a cada setor, a cada mutuário, a cada cliente. É isso. Obrigado. Banco de Moçambique, por um metical estável e um sistema financeiro sólido e inclusivo.